Bora mudar um pouco de assunto. A pergunta do dia é: por que as pessoas casam para serem felizes e brigam? Eu estou falando isso porque cada vez, hoje, e já tem algum tempo que é assim, que casais se casam, estão felizes demais, aparentam, apresentam uma vida maravilhosa, glamourosa, romântica, nas redes sociais, e depois se casam e começam a brigar e viram inimigos mortais e depois se separam e a maioria com um ou dois filhos vira aquela bagunça e a gente vê esses barracos aí na internet quando não termina em situações até piores, E em si acabando com a vida da vez de duas pessoas ou mais, Porque muitas vezes as famílias acabam envolvendo, nas discussões. E acontece que os homens estão desestabilizados, as mulheres também. Muitas não ficam para trás, apesar que a maioria são uma parte das vítimas são acabam do sexo feminino. Mas o questionamento não é esse. Por que as pessoas, então, são tão felizes quando estão namorando e quando se casam, começam a brigar e sempre termina em separação e até os desfechos mais trágicos. Você sabe por quê? Porque primeiro, como eu já disse em outros vídeos, o caráter de toda a civilização humana, os pilares, que sustentavam, as três relações humanas, que é o espiritual, o psicológico e o moral, esses pilares há muito, se não foram derrubados, estão bem frágeis. E acontece que hoje o ser humano ele é extremamente individualista. O ser humano ele só pensa, a maior parte, não estou generalizando, a maior parte só pensa nele. Aquela cultura do homem, provedor, que saía de casa todo dia cedo para buscar o sustento. Aquela cultura ali da Amélia, da do lar, daquela mulher que era a dona da casa, que estava ali sujeita, que estava ali presente, que tinha o papel de cuidar dos filhos, educar, cuidar da casa, essa figura há muito morreu, Lógico, há pontos positivos, as mulheres evoluíram, buscaram o mercado de trabalho, conquistaram suas vidas profissionais e isso gerou, uma certa resistência das mulheres em assumir esse papel, e não é nada demais, isso é completamente normal. Mas gerou também, nos homens também, o sentido de que eles não são obrigados, a cuidar, a prover, né? Então esse é um ponto que fez fragmentar um pouco essa relação de casamento. Hoje a cultura é mais parece uma sociedade mesmo, que o casamento é por si só uma sociedade, entre duas pessoas, mas hoje é uma sociedade literal, entre que cada um quer ter sua responsabilidade e não quer, que o outro entre nessa responsabilidade ou quer, que essa responsabilidade seja totalmente dividida. Por exemplo, as mulheres querem que os homens sejam babás dos filhos. Hoje não tem essa questão, obrigatória só da mulher olhar a criança, se é o filho é dos dois, perfeitamente normal. Só que muitos homens não querem isso, então começa a brigar, eles acham que não são obrigados. Por outro lado, tem mulheres também que empurram, que querem que o homem seja o babá, que seja o da casa, que seja o do lar, que seja o que cuida. Não é o papel do homem. Então gera brigas, geram atritos, Por outro lado também, aquela cultura do cuidar, de estar do lado, de se apoiar um no outro, acabou. O excesso de independência fez com que os seres humanos se achem invencíveis, acham que não precisa de ninguém. Isso no casamento é ruim.
casamento se você não tiver em mente que você tem que cuidar do seu parceiro, que você tem que acompanhar seu parceiro ou sua parceira, que você tem que estar junto ali na alegria e na tristeza, que é o que dizem lá os padres na hora da celebração da união. Se você não tiver essa consciência, evidentemente que você vai fracassar, porque como é que você convive duas pessoas debaixo do mesmo teto, achando que são interesses individuais e que cada um tem que ficar na sua, né? Não existe isso, né? Um casal ele tem que entender que isso é um para cuidar do outro. Se a mulher está com dor de dente, o marido está sofrendo junto, ele corre atrás, ele busca o remédio para ela. Se o homem está passando mal, a mulher que está ali dando a massagem, dando o remédio para a dor. E tem que ter isso não por obrigação, mas é porque é o sentido de cuidar, de estar junto, de estar preparado para o que deve e de ser cúmplice, né, em todas as situações. Isso é um casamento. E hoje essa sociedade não está pronta para isso, né? O individualismo tomou conta, né, da sociedade chamada casamento, e hoje uma mínima cobrança, né, sequer gera atritos, né? E tem outro ponto também, que é o terceiro e último, é a questão da responsabilidade, né? Os homens e as mulheres hoje não estão sendo educados para serem responsáveis, para assumir compromissos sérios. Então hoje tudo é banal, né? Hoje tanto faz, se não fizer eu não vou fazer, né? Se ela já fez, para que eu vou fazer? Então ninguém é responsável, né? Hoje você pode ver o número de hoje eu estava conversando com a minha esposa e estávamos comentando sobre os filhos que os homens, né? Que eu vou falar entre aspas, que fazem filhos, né? E que não pagam pensão e que permitem, que deixam que as suas mães ou seus pais paguem, que a sua mãe ou que o seu pai pague pensão, né? Eu estava dizendo à minha esposa que nesse caso eu iria preso, que eu não pagaria, porque não existe o cara tratar do filho a vida inteira, até a idade adulta, até a adolescência, e o cara simplesmente achar que é um reprodutor, né? Que são meramente isso, que não são pais. Vai lá, engravida uma moça, essa moça tem um filho, o cara simplesmente não paga a pensão e o pai é obrigado a pagar. Então, assim, é um delírio da sociedade moderna, né? De achar que eu não vou fazer porque tem quem faz, né? E a justiça, nesse caso, né? Pensando aí, né? No bem da criança, acaba condenando o pai, mãe, até os avós desse julgo pesado, né? De ter que pagar a pensão, como de pagar a pensão, né? Para um filho de um pai vivo que muitas vezes está vagabundando em casa, jogando videogame, vivendo às custas desse próprio pai, desse próprio avô que está pagando a conta. Então por isso que a instituição casamento está fracassada, né? E hoje não tem igreja, não tem pastor, não tem padre, que muitas vezes é jeito, porque a cultura humana está desequilibrada, os pilares estão enfraquecidos, né? O cara simplesmente não está nem aí, né? E a insensibilidade tomou conta, né? E uma pessoa insensível que não tem coragem de cuidar do próprio filho, como vai manter um casamento, como vai ter responsabilidade, como vai ser um provedor, né? Então não adianta, com as pessoas assim não tem como se resolver, né? Depois que criaram a lei que o pai e o avô, uma mãe idosa tem que pagar pensão alimentícia para o filho de um adolescente que teve psicológico, né, teve capacidade de fazer, ter maturidade para fazer, não teve nada para cuidar, nós jogamos o país, né, jogamos a cultura, jogamos a sociedade humana na ladeira abaixo, né? E mais um episódio, né, que nós estamos vivendo aí, né? E você, o que você acha disso, né? Faz sentido para você? Você já passou por uma situação semelhante? Conhece alguém, algum avô, algum pai que foi obrigado pela justiça a pagar pensão? Responde aí. Curte, comenta e compartilha.